Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Estamos aqui porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um dia ele veio aqui nessa terra. Ele andou aqui nessa terra. Ele veio para nos resgatar, para resgatar sua vida. Ele veio para te dar vida, Ele veio para me dar vida, e louvado seja o nome do Senhor por isto. Graças a Deus, graças a Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ou em nós, vai completá-la, aleluias, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Podei-vos assentar, podei-vos assentar. Deus abençoe. Pastor Moisés, Deus abençoe. Glória a Deus. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco, antes de orarmos, pedindo a bênção de Deus para a sua família, para a minha família, o tema é: somos obra inacabada. Todos nós somos uma obra que Ele começou, mas não completou ainda. Ele não completou a obra na minha vida ainda. Ele não completou a obra na sua vida ainda. Ou seja, estamos em obra. Irmãos, todo servo de Deus está em obras. Estamos em obras. É por isto que devemos ter empatia pelo outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Por que aquela irmã fez isto? Por que aquele irmão fez isto? Por que aquela pessoa fez isso ou aquilo? Tentar entender, tentar compreender. Porque ninguém aqui ainda é obra perfeita, é obra completa. Estamos caminhando, é um processo. Até a santificação, ela é um processo. A santificação, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, quanto mais eu busco as coisas de Deus, Deus, através do teu Santo Espírito, vai me santificando, e eu vou melhorando a cada dia. Nós vamos melhorando a cada dia, mas ninguém está pronto ainda. Agora, não quer dizer também que eu deva me acomodar. O irmão Júnior disse que eu sou obra inacabada. Tá vendo? Então não mexe comigo não, deixa eu viver do que eu quero. Não, eu não posso me acomodar também. Porque a Bíblia também nos ensina: se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a minha parte, eu preciso negar a mim mesmo. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha apesar de mim, ele trabalha em conjunto comigo. Ele trabalha em conjunto com vocês. Então precisa haver essa parte, a minha renúncia. O Espírito Santo nos convence, mas precisa haver a minha renúncia. Ele precisa haver dentro de mim o desejo de mudar. Então não é porque eu sou uma obra inacabada que agora eu vou viver de qualquer jeito então, e ninguém pode falar nada comigo, ninguém mexe comigo, porque eu não estou pronto ainda. Não é por aí. Mas que todos nós não estamos prontos, ainda não estamos. Ninguém nunca está certo o tempo todo. Ninguém nunca está certo o tempo todo.
E também nunca sempre está errado o tempo todo. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a encontrar um equilíbrio. Porque tem pessoas que só querem ter razão. Quer dizer uma coisa que eu tenho aprendido com Deus. É melhor, irmãos, ter paz do que ter razão. Às vezes você não, tá vendo, eu tenho razão e fui lá e fiz mesmo. E foi do jeito que eu falei, porque eu tenho razão. Às vezes aquilo está roubando a sua paz. Então às vezes é melhor, irmãos, ceder, abrir mão, dentro daquilo que se pode abrir mão. É melhor ter paz do que ter razão. Querer ter razão em tudo. Então precisamos pedir a Deus que nos ajude a compreender uns aos outros, a orar uns pelos outros. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus, porque o que foge da palavra de Deus, irmãos, é balela, é conversa sem fundamento. O que importa para nós é a palavra de Deus, porque nós que somos crentes, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Tem pessoas que não acreditam, tudo bem, mas eu creio fielmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos crer nisso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Em Romanos 15, 1 diz assim, então preste atenção, ninguém está pronto ainda. Então talvez você está vivendo um momento que você está sentindo uma pessoa mais forte espiritualmente falando. Você está com a vida mais bem resolvida. E talvez a vida do seu filho não está tão bem resolvida. Talvez a vida da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu filho não está tão bem resolvida. Então olha o que a Bíblia nos ensina. Nós que somos fortes, devemos fazer o quê? Suportar as fraquezas dos fracos. Nós que somos fortes, precisamos suportar o quê? As fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. E não agradar a nós mesmos. Porque a vida, irmãos, não pode ser a ferro e fogo. Não, olho por olho. Não, irmãos, a vida não é assim. Nós vamos vivendo, e vamos vivendo, e vamos aprendendo que não é assim. Porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, aprendemos que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E eu preciso deixar Cristo viver em mim. Eu preciso mortificar o velho homem. Você precisa mortificar a velha mulher, que às vezes quer surgir, que às vezes quer colocar as garrinhas para fora e mostrar que é ela que está no controle, que é ele que está no controle. Não, eu preciso deixar a minha vida ser guiada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Eu preciso andar em espírito, eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu preciso negar a mim mesmo, não agradar a mim mesmo, ver a fraqueza dos fracos, procurar ajudar, procurar ser canal de bênção, procurar ser alguém que Deus vai usar para abençoar aquela pessoa. Então somos obra inacabada. Todos nós somos obra inacabada. Amém, irmãos? Não tem ninguém pronto aqui ainda. Todos os dias estamos sendo transformados. Aleluias. Todos os dias Deus está nos transformando através do teu Santo Espírito que habita em nós. Porque falamos sobre isso a última vez que pregamos. Poder do Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. Porque é o Espírito Santo que está em nosso meio, é o Espírito Santo que está em nós, é o Espírito Santo que está agindo. Então todos os dias o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Todos os dias, na sua vida.
Às vezes você está aí orando pelo teu filho, orando pela sua filha, orando pelo seu esposo. Continue orando, é exatamente isto. Porque não é você quem vai mudá-lo, não sou eu quem vou mudá-lo ou mudá-lo, mas não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que convence. Que vontade de abrir a cabeça do meu filho, da minha filha, e colocar algumas verdades lá dentro. Não, você está errada, você está errado, porque não é você que convence, não sou eu que convence, mas é o Espírito Santo que vai convencê-lo. É o Espírito Santo que vai convencê-la. É a obra do Espírito Santo. Convencer as pessoas do pecado, do juízo, da justiça, é obra do Espírito Santo. Não é obra de homem. A obra do homem é orar, é interceder, é se colocar na brecha. Continue na brecha pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Continue na brecha, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Talvez você está na igreja aqui hoje à noite aqui, e o Espírito Santo está lá trabalhando na vida da sua filha, está lá trabalhando na vida do seu filho, está lá trabalhando na vida da sua esposa, do seu esposo. Ele está lá trabalhando, porque é Ele quem convence. Aleluias! É o Espírito Santo. A nossa parte é nos colocar na brecha. Lá no livro do profeta Isaías diz que Deus ia destruir o povo, mas ele falou assim, eu preciso de alguém que se coloque na brecha entre este povo pecador e mim. Aí, como ele não encontrou ninguém, ele destruiu o povo. Então Deus procura alguém que esteja na brecha. Fique na brecha pela sua família, fique na brecha pelo seu esposo, pelo seu filho. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo as suas orações. Permaneça na brecha, permaneça buscando, permaneça crendo. Não é assim que diz aquele hino? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluias! Próximo domingo agora, simbolicamente, é o domingo da ressurreição. Se Ele não tivesse ressuscitado, nada disso teria acontecido. Não teria salvação, não teria graça de Deus, não teria o Espírito Santo, não teria vida eterna, não poderíamos entrar no céu se Ele não tivesse ressuscitado. Mas ao terceiro dia, como havia dito Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém! Aleluias! Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, ainda há esperança, porque Ele vive, tem esperança. A nossa esperança, muitos dizem assim, a esperança é a última que morre. A nossa esperança, ela não morreu na verdade, ela entregou a sua vida. Aleluia, aleluias. Ninguém tira a minha vida. Aleluias. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou, eu a entrego. Aleluias. Quando Ele exclamou lá, Pai, está tudo consumado, e rendeu o seu Espírito, Ele entregou, Ele se entregou. Por quê, irmãos? Para pensar. Como que a morte vai tirar a vida, vai tomar a vida do autor da vida? Jesus é o autor da vida. Lembra daquela procissão que tinha, da viúva de Naim, se não me falha a memória, aquela procissão fúnebre. Quando se tem uma procissão fúnebre, o que acontece? As pessoas vão saindo da frente em respeito ao morto que está ali, aquela pessoa que perdeu a sua vida, em respeito.
a morte que está passando. Então a morte vem passando, a pessoa perdeu a vida, em respeito às pessoas, saem na frente, respeitam. Mas diz a Bíblia que quando Jesus vinha, o autor da vida estava caminhando e vinha saindo da cidade aquele ofício fúnebre. Aí quando a morte chegou diante do autor da vida, eles tiveram que parar diante dele. Sabe por quê, irmãos? Não tem como a morte passar pelo autor da vida. Irmãos, Jesus é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Jesus Cristo é o autor da vida. Aleluias. O mesmo Espírito que está aqui dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, aleluias, os mortos em Cristo, o Espírito de Deus, aleluias, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Espírito de Deus vai tirar aquelas vidas daqueles corpos mortos, vai trazer vida. Ressuscitarão primeiro. O autor da vida, aquele que é a própria vida. É por isto que para o crente morrer é lucro. Aleluias. Para o servo de Deus morrer é lucro. É um trocar de roupa. É um trocar de roupa. Nós deixamos essa carcaça aqui cheia de coisas, irmãos. Misericórdia. Cada dia que passa parece um negócio, é dor aqui, é dor ali. Passou dos 40, chegando aos 50, é tanta dor que aparece, é tanta coisa que aparece. Aí essa carcaça, ela vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás, porque lá não entrará nada do que é corruptível. Aleluias. O Espírito de Deus transformará essa carcaça num corpo incorruptível para poder entrar lá. Então Jesus é a própria vida. Irmãos, quem é de Deus, preste atenção, quem é de Deus, quem já entregou a sua vida para Jesus, que foi o primeiro, entregou a vida para Jesus, ele foi lá no mundo, na morte, ele venceu a morte, ele voltou. Quem já entregou a sua vida para Jesus, não teme a morte. Quando ela chegar, irmãos, quando ela chegar, se você é um servo de Deus, se é uma serva de Deus, não precisa se preocupar, porque quando esse corpo tombar, aí vamos receber instantaneamente, no mesmo instante, a vida perfeita de Deus. A vida perfeita de Deus, que é a própria vida. Todos os dias estamos sendo transformados. Todo dia. Ontem o irmão Júnior tinha uns problemas. Hoje Deus já transformou alguma coisa na vida dele. Amanhã transforma outras. Assim o pastor Moisés. Assim a vida de cada irmão aqui vai nos transformando. Todos os dias. É uma transformação que não acontece da noite para o dia. Não, irmãos. Essa pessoa se converteu, mas temos atitudes ainda? Irmãos, a transformação não é da noite para o dia. É uma obra continuada, uma obra que não para. Ele vai transformando a cada dia, ele vai mudando a cada dia. Conforme eu vou permitindo que o Espírito de Deus trabalhe em mim, ele vai me transformando. Ele vai me mudando. Mas não é da noite para o dia. Meu esposo entregou a vida para Jesus, mas ele faz uns negócios que eu não entendo. Mas, irmãos, deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele fazer a obra. Aquele que começou, então Ele começou e Ele é fiel para completar. Não para, a transformação não para. O Deus que iniciou a boa obra em cada um de nós, Ele continuará a realizá-la durante toda a nossa vida e só concluirá quando nos encontrarmos com Ele face a face. Quando nos encontrarmos com Ele face a face, pastor Moisés, seremos varão perfeito.
Mas por enquanto, estamos em obra. Estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados a cada dia, a cada instante. A obra de Deus por nós começou quando Cristo morreu em nosso lugar. Agora, sua obra dentro de nós começou quando cremos nele. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, aí começou dentro de você a obra do Espírito Santo. Aleluias! Começou a trabalhar dentro de você. Estou tendo umas mudanças dentro de mim que eu não estou entendendo. É o Espírito de Deus transformando você de dentro para fora. Aleluias! Porque a transformação nunca é de fora para dentro. Ele transforma primeiro aqui dentro. Primeiro, ele coloca a casa em ordem. Aleluias! É de dentro para fora. Sua obra dentro de nós, então começa quando entregamos a nossa vida para Ele. Aí agora o Espírito Santo vive em nós e nos permite ficar a cada dia semelhantes a Jesus. Porque esse é o nosso objetivo de todo servo de Deus, ser semelhante a Jesus. Tem até um livro com esse título, Em Seus Passos. O que faria Jesus? Na situação que você enfrentou hoje dentro da sua casa, o que faria Jesus? Na situação que você passou durante a semana no seu serviço, o que faria Jesus? O que Jesus faria em seu lugar? Paulo está descrevendo o processo do crescimento e da maturidade do cristão. Vamos sendo amadurecendo dia após dia, crescendo dia após dia, que se iniciou quando aceitamos a Jesus e continuará até a sua volta. Então, irmãos, tenha um pouco mais de paciência com seu irmão em Cristo, com a sua irmã em Cristo, com seu esposo, com a sua esposa. Deus está trabalhando na vida deles, Deus está trabalhando na vida delas, e tirando também que Deus está trabalhando na minha vida também. Porque ninguém é perfeito. Ainda não existe ninguém perfeito. Não tem. Lá em Romanos 7,15, Romanos capítulo 7, verso 15, diz assim a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha só. É uma luta, irmão, isso aqui é uma luta que todos nós temos. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. É a luta que todos nós enfrentamos no dia a dia. Por quê? Porque ainda somos obra inacabada. É uma luta, carne ou espírito. Agora entenda uma coisa: qual deles você alimentar mais, vai vencer. Se você alimentar a carne vai dominar a sua vida. Mas se você alimentar o seu espírito, como eu alimento o meu espírito? Nessa noite você está alimentando o seu espírito. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o seu espírito. Quando você está orando, está alimentando o seu espírito. Quando você está consagrando, está alimentando o seu espírito. Então quem você alimentar mais vencerá. Então alimente o seu espírito. Alimente o Espírito de Deus na sua vida. Tal era a força das corrupções, que Paulo não conseguia alcançar a perfeição da santidade desejada, e pela qual ele suspirava. Ele queria, mas não conseguia fazer. É uma luta. Isso não é só você que passa por isso, não. Está vendo? O apóstolo Paulo passava também. E olha que o apóstolo Paulo, é uma luta. Enquanto ele avança rumo à perfeição, o apóstolo reconhece que ainda
não havia adquirido a perfeição. Sabe por quê? Aquele que em você, que em mim, que em nós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. Você não foi aperfeiçoado ainda, mas Ele vai te aperfeiçoar até chegar o dia de Cristo Jesus, até vê-lo novamente face a face, seremos perfeitos. Mas enquanto isso, precisamos do Espírito Santo em nós. O poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então ele reconhecia que não havia adquirido. Lá em Filipenses 3, verso 12, Filipenses 3, 12, diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha obtido tudo, isto ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Olha só, eu não fui aperfeiçoado ainda, vocês não foram aperfeiçoados ainda, mas o que ele faz? Ele fica parado? Ele cruza os braços? Ele fica sentado? Não, mas eu prossigo, mesmo com os meus erros eu prossigo, mesmo com as minhas falhas eu prossigo, aleluias! Eu vou parar, eu errei, eu falhei, eu cometi um pecado, eu vou parar. Não, mas eu prossigo. Quer dizer uma coisa? Continue prosseguindo, porque Jesus é com você. Continue prosseguindo, porque o Espírito de Deus habita em você. Continue prosseguindo, que você vai alcançar em nome de Jesus Cristo. Continua prosseguindo. Não volte atrás, não desista. Lembra agora do sacrifício de Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Esta é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é coelho, mas é Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Então lembra de Jesus, lembra do sacrifício dele e continua prosseguindo. Minha irmã, meu irmão, nós, continue prosseguindo. Você não é perfeito ainda, não é perfeita ainda, mas você quer ser perfeito, você quer melhorar, você quer Jesus, você quer Deus. Então é assim que a vida é. Continua prosseguindo. Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então veja bem, não somos perfeitos ainda. Ih, irmão, longe disso. Longe disso ser perfeito. Longe disto. Mas continue caminhando com Jesus. Continue prosseguindo com Jesus, continue acreditando, continue crendo, continue confiando, seja igual a Abraão. Aleluias! A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluias! Sara é velha, tem uma promessa aí de Deus ser pai, glória a Deus. Eu já sou velho, tenho a promessa aí de ser pai, não sou pai ainda, glória a Deus. Mas Sara é estéril, não pode gerar, glória a Deus. Sara já havia cessado o costume das mulheres que preparam o corpo para ser mãe, ela já cessou, não pode ser mãe mais, glória a Deus. Ele continuou confiando, Abraão continuou crendo, dando glória a Deus, até que o milagre aconteceu. Aleluias! E lá em Hebreus está registrado que Sara concebeu depois de velha, porque teve por fiel aquele que fez a promessa. Aquele que te prometeu é fiel. Aquele que me prometeu é fiel. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não quero nem saber, mas Deus, Ele é fiel para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel. E Sara, contrariando a lógica, foi mãe velha, Abraão velho,
estéril, já havia cessado o costume das mulheres, mas está registrado em Hebreus que ela concebeu porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então continue caminhando, continue caminhando. O apóstolo Paulo desejava profundamente ser livre de todo o pecado e fazer a vontade de Deus com perfeição. Assim, tinha resolvido em seu julgamento. O que Paulo está dizendo é: eu estou em obras, estou em reforma, sou obra inacabada. Eu estou em obras, eu estou em reforma, sou obra inacabada. Eu acerto às vezes eu erro novamente, mas eu prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Jeremias 18, versículo 1 em diante. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a mensagem de quem? A minha mensagem. Você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando. Aleluias! Oi, irmãos, nós somos o barro. Nós somos o barro. E o oleiro está trabalhando na sua vida. Está trabalhando na sua vida. Está trabalhando na sua vida. Está trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida de vocês que nos ouvem. O oleiro está trabalhando, aleluias, está trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. O vaso estragou, precisava de reforma, aleluias. Precisava de conserto. Somos um barro nas mãos do oleiro, e o oleiro é o próprio Deus que trabalha na nossa vida. Aí ele, como o vaso se estragou em suas mãos, aí, graças a Deus, ele não te descarta. Podia estar escrito assim: ele pegou o barro e jogou fora. Não, ele não te joga fora, ele não te descarta. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não é igual a gente. Estraga alguma coisa que a gente faz, joga fora. Ele não jogou o barro fora. Sabe por quê? O barro que somos nós tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Nós temos valor para Deus. Você tem um grande valor para Deus. Então, estragou-se em suas mãos e Ele o refez. Aleluias. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, porque a vontade não é minha, a vontade não é sua, mas a vontade é de Deus, a vontade é de Deus. Cumpra-se a vontade de Deus nas nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. É assim que a Bíblia nos ensina, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora entenda uma coisa: nem sempre a vontade de Deus está, a maioria das vezes, a vontade de Deus não está em harmonia com a nossa vontade. Mas todos nós temos conhecimento da oração de Jesus no Getsêmani, no jardim do Getsêmani,
local de prensa, onde se prensava ali as azeitonas para extrair o azeite. Então era local de prensa. Jesus estava sendo prensado ali naquele jardim. Aí ele ora a Deus Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Qual cálice que é esse? O cálice da ira de Deus contra o pecado. Porque a justiça de Deus exigia que o preço pelo pecado fosse pago. Então Deus Pai, Ele despeja sobre Deus Filho Jesus Cristo toda a sua ira, contra Jesus não, mas contra o pecado, para pagar o preço pelo pecado. Então Jesus sabia diz que tudo que ele ia passar, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feito como eu quero, cumpra-se a sua vontade na minha vida. Cumpriu-se a vontade de Deus na vida de Jesus. Naquele momento era Jesus sofrer. Então a vontade de Deus quase nunca está em acordo com a nossa vontade. Eu orei a Deus, eu pedi a Deus, essa era a minha vontade, e não aconteceu. Não aconteceu porque não era a vontade de Deus. Mas o que aconteceu, pode ter certeza, em nome de Jesus, creia que foi o bom, foi o perfeito e foi o agradável, porque foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está acima da minha vontade. Ela está acima da sua vontade. E um dia você vai compreender que foi o melhor que Deus fez. Foi o bom, o perfeito e o agradável. Então a vontade é dele, de acordo com a sua vontade, com a vontade dele. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim sou eu, assim é você nas mãos dele. Mas ele não vai te jogar fora, ele não vai te descartar, ele vai refazer, ele vai trabalhar em você, ele vai trabalhar em mim, ele vai trabalhar em nós, até nos tornarmos vasos de honra. Vasos de honra. Quando um vaso de barro era moldado na roda do oleiro, frequentemente surgiam defeitos. O oleiro tinha o poder de decidir se o barro continuaria com suas imperfeições ou seria feito novamente, transformado, moldado, remoldado. Semelhantemente, Deus tem o poder para moldar o seu povo, para fazer com que esteja em conformidade com os seus propósitos. A cada dia Deus está trabalhando na sua vida para que você seja conforme a vontade dEle. Às vezes isso dói, às vezes isso machuca, às vezes ficamos segurando, travando os lábios para não falar. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus mostrando que é Ele que é Deus, que é Ele que está no controle. Assim como o inanimado barro, devemos mostrar disposição e receptividade ao impacto de Deus em nossa vida. Devemos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a moldar-nos e transformar-nos em vasos valiosos. Aleluias! Você está em obra, minha irmã.
Você está em obra, meu irmão, eu estou em obra. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, mas continue prosseguindo. Eu errei, eu tropecei, eu caiu. Então se levante em nome de Jesus e prossegue. Prossiga. Que o homem cai, ele tem que levantar, tem que se levantar. Deus o ajuda a se levantar, mas é o homem que tem que decidir se levantar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado do corpo e do espírito. Fazer isto significa romper totalmente com toda forma de impiedade e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas, fugir dos desejos da carne. Romanos 8, verso 12 e verso 13. Estamos encerrando. Romanos 8, verso 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Não estamos em dívidas para com a carne, para vivermos segundo ela. Quer dizer uma coisa, Jesus te libertou, você é livre, não seja escravo da carne. Você é livre, não seja escravo dos desejos da carne, porque Jesus te libertou. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aleluias! Jesus te libertou. Jesus me libertou. Aperfeiçoando a santificação. O que Paulo está dizendo é que nós não anoitecemos pecador e amanhecemos 100% santos. Nós somos obra inacabada, estamos em construção, precisamos aperfeiçoar a cada dia a santificação, porque a santificação é um processo. A cada dia Deus vai me santificando. Eu quero dormir pecador e acordar 100% santo. Não é assim que acontece. É um processo. Até mesmo que essa carne, quando dizemos carne, né? Carne literalmente não, é os desejos da carne. Os desejos da carne é uma luta muito grande que nós temos, a ponto do apóstolo Paulo dizer: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço, por causa da luta. Provérbios capítulo 4, verso 18. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda ou o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha. Então, olha só, caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha, o quê? Cada vez mais. Aleluias! Está brilhando hoje, vai brilhar mais amanhã, mais depois de amanhã, e vai brilhando mais, até ser dia perfeito, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Então, irmãos, nós estamos caminhando, e o Espírito de Deus em nós
faz com que nós brilhemos, vai brilhando, e o caminho do justo vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, por enquanto, não somos ainda dias perfeitos, mas a cada dia que passamos, estamos brilhando mais na presença de Deus. Por isso, você precisa continuar prosseguindo com Jesus. Aleluias! Continua. A vereda dos justos, ou o caminho dos justos, o caminho da retidão é brando. A vereda que eles escolheram e na qual eles trilham é como a luz, e a luz brilhará em teus caminhos, a luz brilhará em teus caminhos até ser dia perfeito, até você ser aperfeiçoado. Jó, capítulo 22, verso 28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos, e a luz brilhará em teus caminhos, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais, até um dia ser dia perfeito. Continue caminhando pelas veredas dos justos, continue caminhando pelo caminho que é Jesus Cristo. Cristo é o seu caminho, Jesus Cristo, Ele é a sua luz. Continue caminhando, aleluias. Concluindo para orarmos. Será que às vezes você pensa não está fazendo progressos em sua vida espiritual? Quando Deus começa um projeto, Ele conclui. Quando Deus começa um projeto, Ele conclui. Aleluias! E Ele começou o projeto da sua vida, e Ele vai concluir. Se você continuar caminhando, prosseguindo, confiando, crendo, Ele vai concluir o projeto da sua vida. Como aconteceu com os filipenses, Deus te ajudará a crescer na graça, até que tenha concluído a obra em sua vida. Deus te ajudará a crescer até que Ele tenha concluído a obra na sua vida. Aleluias! Quando se sentir desanimado, quando se sentir desanimada, lembre-se de que Deus não desistirá de você. Deus não desistirá de você. Quando o vaso está imperfeito, Ele não joga o barro fora, Ele molda o mesmo barro, porque Deus não desistirá de você. Aleluias! Não desiste de você. O homem desiste, o homem facilmente desiste. Nós não somos persistentes, mas Deus não desiste. Ele prometeu concluir a obra que começou na sua vida. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe a sua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, o Senhor é aquele que tem todo o poder, o Senhor é aquele que começou a boa obra, e o Senhor vai completá-la, o Senhor vai concluir esta obra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos ouvem, porque Tu és fiel, meu Pai, Tu és fiel, meu Deus. Abençoe a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.